noite, a paz do Senhor a todos. Vamos estar dando continuidade à nossa série de estudos nos 4 evangelhos que temos feito todas as quartas-feiras. Hoje, para a glória de Deus, já chegamos em João 8. Então, João 8, como de costume, nós vamos fazer a leitura completa do capítulo, mas nesse primeiro momento vamos ler apenas até o versículo 7. Então, João 8, do 1 ao 7. Vou iniciar a leitura, acompanhe comigo. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Até aqui, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, que o Teu Espírito nos acompanhe agora nesse momento, Senhor. Orienta-nos, ó Pai, abre os nossos corações, o nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra e o que Tu tens a falar para nós nessa noite, Senhor. Que possamos hoje Te conhecer um pouco mais, Senhor. Conhecer um pouco mais sobre quem Tu és e sobre a Tua obra maravilhosa feita em nós. É o que Te pedimos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. O irmão pode se assentar? Glórias a Deus. Como nós vimos, o capítulo 8 vai nos trazer uma passagem bem conhecida, que é a do quase apedrejamento da mulher adúltera. A mulher adúltera será chamada assim porque a Bíblia não nos apresenta o nome dela. Então a chamaremos por esse nome. O texto é claro, e João ele está dando continuidade direta ao que aconteceu no capítulo passado. No capítulo passado, Davi trouxe o estudo. Nós vimos no final que o povo desprezou Jesus porque vinha da Galileia. E assim foram para suas casas. Jesus continuou na área, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele foi novamente ao templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Então já podemos começar a imaginar o cenário. Jesus no templo e o povo ao redor. Ou seja, tinha uma aglomeração ali, todos ouvindo Jesus, todos atentos ao que ele iria ensinar. E do nada começa uma grande confusão. E vocês imaginem, uma mulher foi pega, foi surpreendida, foi pega em ato de adultério. Então, provavelmente, com roupas muito belas, ela não devia estar. E também não foi por livre e espontânea vontade. Então, imagine aquela mulher sendo arrastada pelas ruas e aquela gritaria, aquela confusão. Jesus, Senhor! Essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. E poderíamos até achar que talvez fosse o zelo deles pela palavra, mas João nos deixa claro que não. Havia uma intenção maligna ali. Eles queriam testar Jesus. Por quê? Se Jesus mandasse apedrejar a mulher, iam dizer que homem sem misericórdia. A mulher teve a chance de perdão ali na frente dele, ele nada disse. E se ele falasse, não apedreja não, que isso? Eu falar, ele não respeita a lei de Moisés. Essa era a intenção deles. O que Jesus fizesse, eles usariam contra Jesus. E o que João quer trazer aqui é algo sensacional. Porque Jesus não vai quebrar a lei, nem dizer que a lei não é importante. Mas Jesus vai colocar algo por cima da lei, o perdão de Deus. A lei permanece, é pecado adulterar. E Jesus não vai mudar isso. Mas acima disso estará o perdão. E qual é a base de Jesus para isso? Aquele que estiver sem pecado,
atire a primeira pedra. Então, a base de Jesus para trazer perdão àquela mulher é: não há ninguém aqui com condições suficientes para julgá-la. Ele encerra todos debaixo do pecado, e Paulo depois vai falar isso. Encerra todos debaixo do pecado, porque todos pecaram e destruídos ou carentes estão da graça de Deus. Todos no mesmo nível. Então, quando nós olhamos para essa passagem, e não é de forma alguma a intenção de João querer dizer: olha, Jesus liberou tudo. A mulher pecou, ele libertou ela, pronto, acabou. Não. Jesus não questiona a legalidade da lei. O que ele questiona é a moralidade daqueles que querem julgar, daqueles que querem condenar. E aqui ele vai trazer um peso agora sobre uma outra ótica. Só pode trazer o juízo verdadeiro aquele que não tem pecado. Aquele que não tem pecado, esse pode. Esse pode tacar a pedra, esse pode condenar. Então Jesus não anula que haja uma condenação para os pecados e nem anula que de fato ela esteja debaixo do pecado. O que ele anula é, nem mesmo o povo de Deus é santo o suficiente para executar o juízo perfeito, para executar o pecador. E adiantando mais um pouco, né? E vão citar a lei de Moisés. De fato era lei. O adultério era passível de morte. E nós já começamos a ver que está meio estranho, que a mulher adulterou foi com alguém, mas arrastaram ela sozinha. O homem não apareceu. Não sabemos onde estava. Isso talvez não estivesse lá metido no meio também, com a pedra na mão. E nós também não vemos que os discípulos tenham demonstrado qualquer tipo de repulsa ao apedrejamento. Então talvez podiam estar até já preparando para atacar a pedra. Era a lei era assim. Se eles tivessem apedrejado aquela mulher até a morte, não teriam cometido assassinato diante da lei. Mas havia um problema que estava acontecendo naquela época para esse tipo de execução. O Império Romano não permitia que ninguém executasse alguém à morte sem ser o próprio império. Era proibido a condenação à morte. Por isso Jesus não foi morto logo lá na casa do sumo sacerdote, porque se dependesse deles, seriam matados ali. Era necessário passar primeiro por um julgamento do império para depois ser condenado à morte, ainda mais assim, publicamente. Claro que o Império Romano não se preocuparia se uma mulher qualquer tivesse sido apedrejada no meio da rua. Mas se Jesus estivesse no meio, com certeza seria mais uma acusação. Quis nem saber, não quis levar lá para o Império, não. Ele mesmo que mandou tacar a pedra. Juntou a galera aí e mandou tacar a pedra. Era isso que eles queriam, criar arruaça, criar confusão. E se aproveitaram da situação daquela mulher para fazer isso. Mas Jesus cala todos, trazendo uma realidade tão simples. Todos são pecadores. Para nós, talvez hoje falar isso seja um tanto quanto comum. Mas naquela época, para o povo judeu que se achava eleito pela carnalidade, por terem nascido de Abraão, foi um choque. Aquele que não tenha pecado, atire a primeira pedra. As palavras dele foram tão certeiras que não houve um que tivesse coragem. Vou tacar. Machucou a alma daquelas pessoas, como uma espada mesmo de 2 gumes. Penetrou na alma. Eita, eu fiz isso ontem. Eita, eu fiz isso hoje. Eita, eu estou em débito com Deus. Estou em débito com a lei. E eles foram largando as pedras. Largando, e largando, e largando. Quando verdadeiramente a palavra do Senhor entra no coração do pecador, ou o pecador a rejeita, ou ele reconhece a sua própria natureza. A verdade é que nenhum de nós presta. Nenhum de nós presta. Aquela mulher não prestava porque era adúltera. E todos que estavam com a pedra na mão também não prestavam, porque cada um tinha o seu pecado. E nós aqui hoje não prestamos também muita coisa. É a graça de Deus. Somente a graça de Deus. E nada mais que a graça de Deus. E o centro do capítulo que João quer nos trazer hoje é desvincular a graça de Deus do nascimento carnal em Abraão. Mostrando que a graça de Deus não necessariamente vai se manifestar em alguém só porque ela nasceu sanguineamente judia e nem vai deixar de se manifestar em alguém só porque essa pessoa não é judia.
E ele vai trazer essa história aqui como uma prova disso. Havia uma mulher adúltera, que não tinha direito algum a nada, literalmente condenável à morte, e Cristo Jesus vai demonstrar misericórdia. Ninguém quis tacar a pedra, mas Jesus é santo. Então ele pode tacar a pedra, mas vamos ver, versículo 8. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Ou, nas traduções mais antigas, vai e não peques mais. Então, novamente, e João deixa isso claro para não haver dúvidas, Jesus não está aprovando o comportamento dela, mas ele está manifestando algo que é do próprio Deus: misericórdia. A misericórdia de Deus não é quando Deus fecha os olhos para os nossos erros, nem passar a mão na nossa cabeça diante do pecado. Ele nos repreende pelo pecado. Mas a misericórdia dele, ao mesmo tempo, nos perdoa do pecado, nos justifica. É como se aquela mulher estivesse pronta a ser condenada à morte e, de repente, o juiz dissesse: olha, eu justifico essa mulher. Ela não deve ser condenada à morte. Deixem ela ir, livre. Ali Jesus fez isso. Quando ele, na sua condição de santo, na sua condição de homem que verdadeiramente nunca pecou, estando plenamente capacitado de julgá-la, não a julgou. Condenou o seu pecado, sim, mas trouxe algo acima do pecado, o perdão divino. Saia dessa vida de pecados, mas eu não lhe condeno. Não há condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É a obra de Cristo, a salvação da alma, a libertação do pecado. Porque Cristo é Deus. E como João vai provar que ele é Deus? Ele perdoa pecados. Só Deus pode perdoar pecados. É óbvio que eu posso te perdoar por algo que você faça a mim. E você pode me perdoar por algo que eu faça a você. Mas eu não posso te perdoar diante de Deus. Eu não tenho esse poder. Eu não tenho o poder de perdoar a pessoa querida minha que não é cristã. Eu não tenho esse poder de falar: Senhor, eu a perdoo em nome de Cristo Jesus diante de Deus. Não. Eu perdoo o que ela fez comigo. Mas diante de Deus, é Deus e a pessoa somente. E só quem pode trazer o perdão? O ofendido. O ofendido é sempre Deus. O ser humano nunca pode se colocar na situação de ofendido perante Deus. Deus não nos deve perdão de nada. Deus não nos deve satisfação de nada. Nós não temos condições de exigir, determinar ou fazer qualquer tipo de acusação para com a pessoa de Deus. Somente Ele está na posição de nos julgar. Somente Ele está na posição de nos condenar. Mas ainda assim, é da vontade de Deus manifestar misericórdia àquele a quem Ele quer. E louvado seja Deus que Ele quis manifestar a nós. Cristo manifestou esse mesmo perdão a nós quando estávamos condenados nos nossos pecados e nos nossos erros. Porque a condição daquela mulher é a condição de todo pecador sem Cristo. Sujo, desnudo, envergonhado, humilhado diante do pecado, escravo. Ela estava ali presa, eles arrastavam ela. O ser humano sem Deus é isso, é escravo, pronto para ser condenado. E a graça de Deus é isso aqui que Cristo fez, é a intervenção maravilhosa em dizer: você está pecando, mas eu vou manifestar a minha graça sobre a sua vida. Eu vou te perdoar, eu vou te salvar. E é nessa linda e maravilhosa característica que nós podemos crer: Jesus Cristo é Deus. Porque aquela mulher saiu dali perdoada dos seus pecados. E se ela saiu perdoada dos seus pecados, o que a igreja da época de João tem que saber? Que só há perdão dos pecados para aquele que se aproxima de Cristo.
Porque a igreja, parte da igreja, claro, estava rejeitando que Jesus Cristo é Deus. Fazendo isso, se você nega que esse homem é Deus, você nega que ele pode perdoar os teus pecados. Mas o que João está trazendo com essa história é: sem Jesus, sem perdão de pecados. Somente em Cristo há perdão. Somente em Cristo há salvação. Somente em Cristo há justificação. Somente Cristo pode nos colocar de novo nos caminhos da salvação. Só Ele tem esse poder. E agora nós vamos ver a validade desse testemunho, porque o povo agora vai começar a cobrar, perdoando pecados, fazendo declarações. Quem é esse homem? De onde veio? Que autoridade tem para fazer isso? Versículo 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram: você está testemunhando a respeito de si próprio, o seu testemunho não é válido. Só uma paradinha aqui. Os testemunhos públicos, eles deviam ser acompanhados de 2 ou 3 testemunhas no mínimo. Homens de boa índole, que fizessem de fato esse testemunho. Isso aqui já é uma acusação que vem se repetindo há muito tempo, já fizeram isso antes. E Jesus usou, os profetas do passado usou tudo, mas eles vão continuar nisso. Está falando de si mesmo. Cadê? Quem é que pode falar por você? Entre outras palavras, quem é você para ficar falando isso tudo aí? Vamos dar continuidade, depois nós fazemos a explicação do que Cristo está dizendo. Versículo 14, respondeu Jesus: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos, eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho, estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo, a minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Uma parada aqui. Então Cristo vai trazer novamente a testemunha. Ele já havia feito isso e eles vão de novo. Cadê a testemunha? Cadê a testemunha? Primeiro vamos nessa declaração marcante e maravilhosa. Novamente, eu sou a luz do mundo. Você repare que esse eu sou está em maiúsculo. Espero que a sua edição bíblica tenha respeitado isso. Jesus está pegando a terminologia que o próprio Deus usou para Moisés. De novo, fazendo essa junção. Eu sou Deus. Esse Deus que eu sou é a luz do mundo. Só a luz quem vê Cristo. Ou seja, aquele que está sem Cristo está cego para o pecado, está cego para esse mundo, vive sem rumo. E na prática é o que vemos, aquele que não tem Cristo, ele vive sem rumo. Ele vive buscando algo que possa satisfazer sua alma, mas nunca encontra. Somente aquele que verdadeiramente olha para Cristo encontra a luz, encontra a direção, e essa direção que leva a Deus. Quando esses homens fazem essa acusação, você testemunha a si mesmo. Eles estão dizendo: não tem ninguém que comprove isso. Não tem ninguém de boa índole que faça isso. Mas nós já sabemos que tinha. João Batista testemunhou a respeito de Jesus. Todos os apóstolos podiam testemunhar. Todas as pessoas que foram curadas podiam testemunhar. Testemunha era o que não faltava. Mas eles estavam ignorando como se colocassem. Tudo o que você fez até agora não tem validade nenhuma. Só terá validade quando um de nós disser que tem. É o nosso testemunho que vale. Ninguém testemunha a teu respeito. Ninguém fala de você. Ninguém importante comenta sobre você. E aqui Jesus vai trazer alguém muito importante que comenta sobre ele. O Pai, Deus Todo-Poderoso. Como o Pai testemunha a respeito do Filho? Primeiro, Jesus vai colocar, aqueles homens estão o julgando por padrões humanos. Como nós já vimos isso, esse julgamento por padrões humanos. Julgaram ele porque ele veio da Galileia, julgaram ele pela forma de falar, julgaram ele porque ele não seguiu os rituais que eles ordenavam, julgaram ele, pasmem, porque ele curou um homem no sábado. Então eles julgam segundo padrões humanos, mas a testemunha dele é o próprio Deus. E como Deus é a testemunha dele? Quando Jesus foi batizado, a voz do Senhor foi auditível a todos.
este é o meu filho amado em quem me compraz, ou em quem me agrado. Há testemunhas disso, o Pai testemunhou a respeito dele. Jesus realiza milagres e maravilhas pelo poder de Deus. Se Deus não fosse a testemunha dele, Jesus nunca conseguiria fazer aquelas maravilhas. Então as próprias obras de Cristo mostram que o Pai está ao lado dele. Deus está com ele. Deus está trabalhando com ele. Ele testemunha do Pai, ou seja, ele fala do Pai, ele prega do Pai, ele prega sobre Deus. E o Pai, com seu poder, testemunha dele. Porque todas as maravilhas que Cristo fez foi em nome de Deus. Ele sempre glorificou a Deus. Ele sempre levou a glória ao Pai. Então o Pai é testemunha, porque se não fosse, o Pai não abençoaria as obras dele. Mas Deus abençoa. Ele cura, ele ordena que as enfermidades saiam. Ele anda sobre o mar, ele multiplica pães e peixes. Maravilhas que somente Deus poderia fazer. E o que João quer trazer com essa narrativa para a igreja de sua época? Cristo e o Pai são um, não tem como separar, não há divisão. Se você rejeita a Cristo, automaticamente você rejeita o Deus Pai. Cristo e Pai são um. É um só Deus, é uma só natureza. Se você rejeita a Cristo, não tem como se achegar ao Pai. Somente Cristo é o caminho, a verdade e a vida que leva a Deus. Sem Jesus Cristo não há salvação. Sem Jesus Cristo não há reconciliação com Deus. Sem Jesus Cristo não há Deus. Não tem como. Olha, eu vou servir só o Espírito Santo, Deus Pai e Deus Filho ficam de fora. Não, é um só Deus. Não temos três deuses, é um só. O Pai e o Filho são um. Essa divisão é impossível de acontecer. Versículo 19. Então perguntaram, onde está o seu pai? Respondeu Jesus, vocês não conhecem nem a mim nem ao meu pai. Se me conhecessem, também conheceriam o meu pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Mais uma vez Jesus disse, eu vou embora e vocês procurarão por mim. Morrerão em seus pecados, para onde vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntarem, será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz, para onde vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados se vocês não crerem que eu sou. De fato, morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança. E digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que lhes estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Então, novamente, Jesus pegando essa única natureza dele, divina, de Deus, e unificando a figura de Deus Pai. Ele e o Pai são um. Eu sou, ele diz, não como nós dizemos, eu sou médico, eu sou... Não, esse eu sou é o termo utilizado pelo próprio Deus diante de Moisés. Eu sou, diga ao meu povo que o eu sou lhe enviou. Ele está dizendo, eu sou Deus, assim como o Pai. Eu não faço nada por mim mesmo. Eu faço aquilo que o Pai me enviou para fazer. E as pessoas ouvindo isso, seus corações começam a arder, porque começam a perceber que, de fato, ali estava na frente deles o Deus verdadeiro. Ele era Deus. Era Deus falando ali. Era Deus se revelando àquele povo. E quando eles falam, quem é seu pai? Quem é seu pai?
Eles não estavam conseguindo, os seus olhos e os seus ouvidos fechados, o seu coração endurecido. Eles não conseguiam compreender que Cristo estava falando de Deus Todo-Poderoso. Não está pensando, que pai é esse? O José? De quem ele está falando? Ele fala, para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu sou lá de cima. Ele está deixando claro, eu vou subir para o céu. Mas eles estavam, será que ele vai se matar? Do que ele está falando? Para eles era incompreensível. Por quê? Porque o ser humano sem Deus, cego para as coisas de Deus, é assim. Ele escuta, escuta, escuta e nada aprende. Nada entende. E se entende, não dá a mínima porque está ouvindo. Esse é o coração do ser humano sem Deus. É assim, é duro. É você ler uma maravilha como essa e ainda assim continuar com o coração duro. Mas muitos creram nele. O que o João está trazendo com a finalização dessa parte para a igreja de sua época? Novamente reforçando a doutrina que ele está trazendo desde o início. Sem Jesus não tem Deus. Eu não posso separar as pessoas de Deus, falar, olha, eu não acredito que Jesus seja Deus, mas eu continuo servo a Deus Pai, eu continuo... Não existe isso. Aquele que diminui a Cristo Jesus não entende nada sobre Deus, não entende nada sobre fé. Somente essa união perfeita entre Espírito, Pai e Filho é que formam o Deus triuno, soberano, perfeito que nós servimos. Em Cristo Jesus está a plenitude da glória perfeita. Ele é o Deus soberano sobre todas as coisas. Não há nenhum nível de inferioridade nessa relação misteriosa, mas maravilhosa entre Espírito, Pai e Filho. Cada um com a sua atribuição, mas Deus único em essência. Só há um Deus, um só Deus. Se eu rejeito uma pessoa dessa maravilhosa trindade, eu desprezo todas automaticamente. Então João, trazendo essa narrativa, mostra, onde veio a salvação? A salvação veio porque muitos creram nele. Tem que crer em Jesus. Tem que crer no Cristo. Versículo 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. É bom que a gente lê esse texto porque é um versículo que tem sido muito usado como se fosse simplesmente uma verdade comum, né? Alguém mentiu para mim, eu vou conhecer a verdade vai me libertar. Talvez, naquele momento, até poderia, em algum momento, coincidir. Mas a verdade que liberta é entender que Cristo Jesus é Deus. Essa é a verdade que liberta. Então, aqueles que eram escravos eram aqueles que não criam nessa verdade. Então, conhecereis a verdade vos libertará. Qual verdade? Cristo Jesus é Deus. Essa é a verdade que liberta. Eles, versículo 33, lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vim na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles, disse Jesus. Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: não somos filhos ilegítimos ou filhos de porneia. O único pai que temos é Deus. Disse-lhes Jesus: se Deus fosse pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês?
porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. Aqui começa uma grande polêmica sobre paternidade, porque Jesus está falando algo espiritual e eles estavam entendendo só o carnal, até que Jesus foi bem claro em chamá-los de filhos do diabo. Jesus está falando a respeito do seu pai, e eles não estavam entendendo. E eles começaram a trazer, mas nós somos filhos de Abraão. Ou seja, eles estavam entendendo, Jesus está pensando que o pai dele é grande coisa. Jesus está pensando que o pai dele tem muita moral. Nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus vai dizer, não são não. E eles se ofenderam. Pessoal, não somos filhos ilegítimos, não somos filhos de pornéia. O que eles estavam querendo dizer? Está querendo dizer o quê? Que a nossa mãe arrumou um estrangeiro aí e fez a gente? Nós somos descendentes de Abraão, sim. Nossa família é séria. Minha mãe é séria, meu pai é um homem sério. O que é isso que você está querendo dizer? Que somos filhos ilegítimos? Que somos como os samaritanos? Somos filhos de alguma mistura profana? O que Jesus estava querendo dizer? Por que eles não eram filhos de Abraão? Porque eles não tinham a fé de Abraão. Eles não faziam o que Abraão fazia. Abraão ouviu a voz de Deus e creu. Eles estavam ali ouvindo a voz de Deus, mas qual era a reação deles? Eles queriam matar. Matar quem pensa diferente de você. Isso vem de Deus? Não. Vem de quem? Do diabo. E é por isso que Jesus fala que o pai deles é o diabo. E eles querem fazer a vontade do pai deles. Por quê? Porque o diabo é homicida e mentiroso. Então, isso é coisa de Satanás. Gostar de violência, gostar de matança, gostar de desgraça. É coisa de Satanás. E eles são escravos do diabo, eles são escravos do pecado, e é por isso que eles fazem essas coisas. Se fossem filhos de Deus, não teriam esse tipo de pensamento nos seus corações, nas suas mentes. Vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. Porque ele é homicida desde o princípio e a verdade nunca esteve nele. E ele está dizendo, a verdade não está em vocês. Que verdade? A verdade de que Cristo é filho de Deus. Por que eles não criam? Porque a mentira do diabo dominava os seus corações. Eles ouviam a palavra de Deus, mas por não pertencerem verdadeiramente a Deus, essas palavras, ao invés de trazerem salvação, apenas reforçavam a sua própria condenação. Porque cada vez mais o seu espírito pecador se revoltava. Eles estavam cada vez mais com ódio. Jesus estava sondando os seus corações. Novamente João mostrando aqui a onisciência de Cristo. Ele sabia, eles queriam matar ele. Eles estavam com desejo homicida em seus corações. Eles queriam matá-lo ali naquela hora. Estavam desejando isso. Jesus está dizendo, vocês não são de Deus porque os seus corações estão com desejo homicida. Vocês querem me matar. E eu estou falando as coisas de Deus. Onde está Deus em vocês? Onde está a fé de Abraão em vocês? Vocês não são filhos de Abraão, são filhos do diabo. Aqui a verdade cai. Agora eles verdadeiramente entendem. Ele está dizendo que o pai dele é Deus. E que esse Deus que é pai dele não é o nosso pai. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está quebrando toda essa visão de que a salvação é algo meramente que vem por uma herança sanguínea. O meu pai é descendente de Abraão, minha mãe é descendente de Abraão, sou filho dos dois, descendente de Abraão, sou povo de Deus. Jesus está falando, não é povo de Deus. Aquele que ouve e permanece nas palavras de Deus, esse é povo de Deus. O povo de Deus manifesta as atitudes de Deus. Aquele povo manifestava a atitude de quem? Do diabo, porque eram mentirosos e viviam com desejos homicidas. O povo de Deus manifesta a graça de Deus.
o povo de Deus manifesta as maravilhas de Deus. E quem estava ali manifestando as maravilhas de Deus? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. E aqui ele fez uma correlaçãozinha a escravos. Ele fala, vocês não são os filhos da casa, vocês são os escravos. Pegando a realidade daquela época, e uma realidade que podemos até trazer parecida com o que nós vivemos aqui no Brasil na época da escravidão racial. Escravo é escravo. Filho do dono é filho do dono. O escravo pode até ser bem tratado dentro daquela realidade obscura, mas nunca vai ser filho do dono. Agora, se o filho herdeiro libertar o escravo será livre. Então, o que Jesus está falando? Vocês são filhos do diabo, estão em escravidão, mas o filho pode libertar vocês. Eu posso libertá-los. E é isso que eu estou trazendo aqui agora. Libertação para todos vocês. É como se os escravos se revoltassem contra o dono da casa e o filho dissesse, mas eu quero libertar vocês. Eu quero fazer o bem a vocês. E eles se revoltassem ainda mais. Quem é ele que está querendo libertar a gente? Que negócio é esse? Está pensando que é quem? Ou seja, eles não entendiam a condição deles. Porque se entendessem a condição deles, saberiam a graça que estava sendo apresentada. E esse é o problema do pecador. O pecador não entende a condição dele. Nós achamos que nós somos muito bons pelas coisas que nós fazemos. Eu sou muito bom porque eu não sou um assassino psicopata. Eu sou muito bom porque eu não sou um ladrão, um terrorista, um pedófilo. Não, eu sou pecador. Eu não mereço a graça de Deus. Eu preciso do perdão. Eu preciso da libertação. É por isso que a palavra de Deus genuína, quando pregada, ela às vezes pode nos trazer incômodo. Mas é um incômodo positivo. Por quê? Porque esse incômodo da palavra de Deus vai mostrar para mim que eu não sou tão bom quanto eu acho que sou. E quando eu entendo isso, é aí que vai vir o arrependimento. Eu percebo que sou pecador. E diante disso, em saber o quão sujo eu sou perante Deus, eu me arrependo. Senhor, perdoa-me pelos meus pecados. Senhor, me perdoa. Porque eu sou um escravo dos meus erros. Eu sou escravo da minha carnalidade. Eu sou escravo dos meus atos. Somente o Filho pode me libertar dessa condição. E que verdade maravilhosa! Há um desejo genuíno e verdadeiro do Filho de libertar os seus escravos do pecado. É um desejo de Deus libertar o seu povo. É um desejo de Deus nos libertar. E nós precisamos, quando percebemos essa situação, como no início, que nos desviamos da palavra de Deus, que estamos em condição de pecado, em condição de escravidão, clamar, Santo Filho de Deus, liberta-me, Senhor. Perdoa-me pelos meus pecados, liberta-me. Por quê? Porque se o Filho libertar, verdadeiramente seremos livres. O escravo fujão não era livre, ele era perseguido. O escravo que matava o dono não era livre, era marginal. Mas quando o herdeiro da família assinava a alforria e o escravo saía com aquela carta de alforria na mão, estou livre. O dono da casa me libertou. Estou livre. Aquele que eu tinha dívida, porque a escravidão romana não era como foi a escravidão aqui. A escravidão aqui foi por um preconceito racial. A escravidão romana muitas das vezes era por dívida. Eu tinha dívida com alguém e vendia o meu trabalho, o meu corpo para pagar essa dívida. Então, muitas das vezes um senhor emprestava dinheiro e aí eu me vendia como escravo para ele, para que durante esses anos de trabalho eu pagasse com o meu sangue, com o meu trabalho, com o meu suor, essa dívida. Então, quem pode libertar na realidade romana a qual eles estavam inseridos? Só podia libertar aquele da qual era o dono da dívida e aquele a qual foi ofendido. A nossa dívida era com Deus, não era com o diabo, era com Deus. O ofendido foi Deus. Nós estávamos em débito com Deus e o Filho veio e pagou a dívida. Então, se eu precisasse de muito dinheiro para pagar minha dívida e poder sair livre daquela casa, é como se o filho da casa viesse, pegasse da herança dele e falasse, ó, pai,
Eu estou pagando por esse aqui, eu amo ele, eu quero que ele seja livre. É o que Cristo fez por nós e o salário foi o seu sangue na cruz. O seu sangue na cruz foi o pagamento pela salvação dos filhos de Deus, dos seus servos. Para nós encerrarmos, 48. Os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Disse Jesus: não estou endemoniado. Ao contrário, honro meu Pai, vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. Asseguro-lhes que, se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas, mas vocês dizem que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Respondeu Jesus: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês, mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Louvado seja Deus. Abraão, em todo o seu resplendor, em toda a sua riqueza, em toda a sua glória, o homem mais rico de sua época, o homem que enfrentou reis para resgatar sua família, o pai, o patriarca de toda a nação, ele vibrou e glorificou. Nós não sabemos em que sentido, talvez até mesmo quando chegou no céu e viu a glória de Deus, mas o que sabemos é, ele vibrou e glorificou quando viu a majestade do Filho de Deus, quando viu a majestade de Deus Todo-Poderoso. Cristo Jesus é maior que Abraão, Cristo Jesus é maior que as riquezas dessa terra, Cristo Jesus é maior do que os poderosos dessa terra. Abraão foi poderoso, mas no seu esplendor, na sua glória, ele se regozijava e se dobrava diante do Deus Todo-Poderoso. Cristo Jesus está acima de tudo. Quando João tasca essa narrativa aqui, essa declaração maravilhosa de Jesus, é para que toda a igreja daquela época saiba: vocês estão desmerecendo aquele que o próprio Abraão glorificou. O próprio Abraão, patriarca, ele glorificou a esse que vocês estão desmerecendo. Antes de Abraão existir, eu sou. Antes de qualquer coisa existir, Deus é. Aquele que despreza a pessoa de Cristo e o diminui, talvez não por uma teologia propriamente, mas até mesmo o diminui glorificando outras coisas em seu lugar, é louco e não sabe o que está fazendo. Não sabe. Colocar qualquer coisa acima de Cristo, qualquer coisa, seja família, trabalho, qualquer coisa acima de Cristo é loucura. Porque até mesmo o mais poderoso dos homens, Abraão, a qual Deus lhe deu a promessa da descendência, ele em algum momento, seja na eternidade ou uma visão em vida, ele testemunhou, ele vibrou, ele glorificou, ele viu Cristo glorificado, e mesmo sendo o homem mais poderoso de sua época, a visão dele de Deus foi a coisa mais majestosa que ele teve. Abraão não tinha um bem maior do que esse, conhecer a Cristo Jesus. Como você conheceu Abraão se ele morreu bem antes de você? Antes de Abraão ser, eu era. Quem estava com Abraão durante toda a sua caminhada? Cristo estava lá. Lá no Gênesis, Cristo estava lá. Toda
o Velho Testamento, todo ele aponta para Cristo. Cristo estava lá. A salvação vem de Cristo desde o princípio. Quando Abraão levou seu filho Isaque para ser sacrificado e o cordeiro o substituiu, era Deus mostrando sua provisão futura. O cordeiro de Deus é Cristo Jesus. Tudo aquilo sempre apontou para Cristo. O cordeiro da lei mosaica, a serpente que foi levantada para a purificação daqueles que foram picados naquele castigo. Tudo sempre apontou para Cristo. Antes de Abraão, antes de Adão e Eva, ele já era Deus. E desde o princípio de todas as coisas, a salvação é somente por meio da sua graça. Dele, por ele e para ele. São e sempre serão todas as coisas. Vamos orar. Oh, Deus Todo-Poderoso. Grande é o teu nome, Senhor, exaltado entre todos, glorificado na mais alta glória. Cristo Jesus, tu és, ó Senhor, verdadeiramente Deus, digno de honra, glória e louvor. Fora de ti, meu Deus, não há salvação. Fora de ti, meu Pai, não há libertação dos pecados. Tu és Deus verdadeiramente, Senhor. Antes de existirmos, tu já era Deus, ó Pai. E deixando de existir, tu continuarás sendo Deus, Senhor. Acima, Pai, dos profetas, tu eras Deus. Acima dos reis, tu eras Deus. Acima dos patriarcas, tu eras Deus. Maior do que qualquer riqueza dessa terra, maior do que o planeta, maior do que os astros. Todo o universo está nas palmas das tuas mãos, Senhor. Tu és grandioso. Não há nada maior que tu, Senhor. Nada maior que tu. Que, ó Deus, essa verdade que João quer trazer, em revelar a nós a tua grandeza, a tua majestade, penetre em nossos corações, Senhor. E que jamais, ó Deus, coloquemos qualquer outra coisa acima de Ti, pois não há nada que se compare a Ti, Senhor. Nada nessa terra pode competir contigo. Ninguém pode nos trazer verdadeira alegria. Somente Tu, ó Deus, nos traz real salvação. Filho de Deus, tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos muitos pecados. Liberta-nos, Senhor, do jugo do pecado e do erro. Conduza-nos, ó Pai, na Tua palavra e leva-nos, ó Deus, no caminho que conduz ao Pai. Verdadeiramente declaramos aqui, novamente, Tu és Deus sobre nossas vidas, Senhor. Tu és Deus sobre nós. Te agradecemos por esse privilégio, pela Tua graça e pelo Teu amor sobre as nossas vidas. No nome santo de Cristo Jesus. Amém.